Boa noite, gente. Tudo bem? Eu tenho algumas perguntas importantes para fazer para vocês que eu espero que a resposta de todas seja sim. Primeira delas, vocês estão se mantendo em casa na medida do possível? Vocês estão evitando sair? Eu espero que sim. Segunda pergunta, para quem consegue ficar em casa. Vocês estão conseguindo se alimentar direitinho? Vocês estão conseguindo tomar um sol? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Por último, vocês estão conseguindo estudar? Também espero que sim. E falando em estudar, vamos aí dar continuidade ao conteúdo do nosso curso, Geografia do Brasil. Me apresentando aqui novamente para o pessoal que não é do Vespertino e talvez o pessoal que nem é do Vestibular Cidadão. Meu nome é Nelson, sou professor de Geografia do Brasil. Na aula passada, para quem assistiu, eu cogitei gravar as duas aulas no mesmo dia, mas acabou não sendo possível porque gravar e editar essas videoaulas toma mais tempo do que eu esperava. Vocês podem ver que eu já estou com outra roupa. Eu espero que vocês também estejam com outra roupa, que é muito saudável mesmo que você não saia de casa e trocar de roupa de vez em quando. Dá uma sensação de que o tempo está passando. E não é bom ficar com o pijama, com a mesma roupa todos os dias. Então, né? É bom trocar de roupa, eu fiz. Espero que vocês estejam fazendo também. Mas enfim, qual é o conteúdo da aula de hoje, gente? Vamos falar sobre regiões do Brasil e suas particularidades. Então, começa aí com os slides. Galera, esse tópico aí das regiões do Brasil é algo também que é bem básico na geografia, é algo que vocês possivelmente já estão aí aprendendo desde as primeiras aulas de geografia que vocês tiveram. Estão aí aprendendo, por exemplo, que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, como mostra aqui. 1, região norte. 2, nordeste. 3, centro-oeste. 4, sudeste. 5, sul. E por que dividir o Brasil em regiões, gente? A aula passada aí a gente ressaltou muito o tamanho do Brasil. A aula de hoje a gente vai ressaltar um pouquinho os desafios que o tamanho do Brasil trazem para a administração do Brasil, para o povoamento do Brasil, para a construção de infraestrutura e prestação de serviços no Brasil. E o ato de você criar regiões é feito principalmente para facilitar todos esses processos de administração do Brasil. Mas essas linhas, gente, elas não são desenhadas aleatoriamente. O próprio ato de regionalizar, ele exige que haja um critério sobre o que está sendo regionalizado. Vocês vão ver que todas essas regiões aí, as 5 regiões que eu falei, elas têm critérios em comum entre todos os estados que estão aí nessa região, entre todos os habitantes, entre toda a natureza dessa região. Eles têm alguns critérios em comum. O fato de vocês terem aprendido as regiões do Brasil desde cedo e elas estarem do mesmo jeito que eu vou ensinar hoje, pode passar a impressão de que o Brasil, pelo menos em seu estado mais recente, ele sempre foi dividido dessa forma. Mas não é verdade, gente. A atual divisão do Brasil, na verdade, ela é bem mais recente do que a gente imagina. Então, a existência das atuais regiões, tipo Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, elas existem, na verdade, desde 1969 apenas. Ah, Outras divisões do Brasil existiram antes dessa, divisões um pouquinho diferentes, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, uma perspectiva histórica das divisões das regiões do Brasil. A primeira vez que o Brasil foi regionalizado, foi dividido entre grandes regiões para melhor administrar, foi em 1913, lá na presidência do Hermes da Fonseca, onde o Brasil ele foi dividido dessa forma aí do slide. A gente tinha a região setentrional, tinha o Acre, o Amazonas, que também continha o estado de Roraima, o Pará, que também continha o Amapá, e a gente tinha a região norte-oriental, que é essencialmente os estados lá do norte do Nordeste atual. A gente tinha a região central, que era o Mato Grosso, que antes incluía tanto Rondônia quanto Mato Grosso do Sul, e o Goiás, que também incluía Tocantins. Aí também havia a região oriental, que era Bahia, Sergipe, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e por fim a região meridional, que era os estados que sobraram. São Paulo e os estados do sul hoje. Então, vocês veem que é uma regionalização significativamente diferente da que existe hoje. Não havia um conceito de Nordeste, não havia exatamente um conceito de Sudeste também. Mas para a realidade brasileira da época, gente, era uma divisão que fazia sentido. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Cada época ela apresenta um contexto socioeconômico ligeiramente diferente de outras épocas. Então, para 1913, pode ser que essa era uma divisão que fazia mais sentido para o Brasil na época.
Talvez Minas e Bahia tinham muito mais em comum entre os dois do que hoje Minas tem com São Paulo e hoje Bahia tem com Pernambuco, por exemplo. Então essa divisão aí, gente, ela durou até 1938. A divisão seguinte, ela foi lá proposta no governo Getúlio Vargas. Então, a gente tem essa divisão de 1938 a 1945, que há também algumas diferenças interessantes a gente observar, como por exemplo, nessa divisão o norte agora inclui o Maranhão e o Piauí. Então lá em 1938, o Maranhão e Piauí eram estados do norte do Brasil. O Nordeste, pelo nome, né, ele só incluía o estado de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas. Enquanto a gente tinha aí a região Oeste, que incluía Bahia, Sergipe e o Espírito Santo. O centro, dessa vez, inclui Minas Gerais, além do Goiás e do Mato Grosso, né? E o Sul agora inclui o Rio de Janeiro. Então vocês notem aí a diferença que antes o Rio de Janeiro ele estava na região oriental, né? Agora ele é colocado junto da região sul, Minas é colocado junto da região centro, Bahia vira uma região por si só e junto com o Espírito Santo e Piauí e Maranhão vão lá para o norte. Então, qual foi o raciocínio que eles usaram para fazer essa divisão? A ideia, as características em comum que eles observaram nesse tipo de divisão eram ligeiramente diferentes da anterior. O pessoal viu que os estados que pertenciam a esse tipo de região, em comparação com o pessoal que fez a anterior, eles viram, talvez essa, para o contexto aqui dos anos 30, contexto dos anos 40, essa divisão vai fazer mais sentido do que a anterior, talvez. Então aí temos aí uma nova divisão que valeu entre 1945 e 1969, então provavelmente foi outra divisão aí do governo Vargas. E para essa aí eu chamo a atenção para a quantidade de região que foi criada. A gente tem a região norte, que é bem parecida já com o norte atual, faltando só Tocantins. A gente tem o nordeste ocidental, que é Maranhão e Piauí. A gente tem o nordeste oriental, que é que é a antiga região só nordeste, né? A gente tem de novo o leste. A Bahia ela nunca fez parte do nordeste até essa divisão mais atual. Então, o leste setentrional, Bahia e o Sergipe. O leste meridional, Minas, Rio e o Espírito Santo. E o sul, aí São Paulo e os estados do sul hoje. Então, tentem ver isso em perspectiva histórica, gente. Como, por exemplo, São Paulo sempre foi visto como uma região, como um estado parte da região sul, até a criação de uma região sudeste. Como Minas muitas vezes não foi considerada tendo as mesmas características que São Paulo, ou como Bahia nunca foi vista como o mesmo universo socioeconômico, o mesmo universo natural do que o resto do Nordeste. Por fim, gente, eu chamo a atenção para algumas divisões um pouco diferentes desse mapa aí, não sei se vocês repararam, mas aí no sul do Mato Grosso e no oeste do Paraná a gente tem dois territórios que não existem mais hoje, que aí o do Paraná é o território de Iguaçu e lá do Mato Grosso é o território de Guaporé. Na verdade, nessa divisão aí de 1945, gente, no contexto da Segunda Guerra Mundial, que já estava no finzinho, mas o Brasil entrou justamente nesse fim, o Brasil ele criou várias regiões para melhor proteger suas fronteiras. Então tem aí a Iguaçu e Guaporé, que elas foram extintas depois da guerra, mas também tem as regiões de Rondônia, Roraima e Amapá, que elas foram criadas nessa época. E a diferença é que com a Constituição de 1988, essas regiões aí elas foram transformadas em estados. Então a primeira vez que elas surgem é com o objetivo de melhor administrar a fronteira brasileira. E diferente de Guaporé e Iguaçu, elas não desaparecem e depois são transformadas em estados, como são os estados que existem hoje. Rondônia, Roraima e Amapá. Okay? Então essa daí é uma perspectiva histórica da regionalização brasileira. Eu quero que vocês tenham em mente os países. Eu quero que vocês tenham em mente os estados que foram colocados juntos, que os estados que são mais comumente agrupados juntos, os estados que são agrupados diferentes. Principalmente em reflexo das divisões de hoje. Vejam as formas como o Nordeste era dividido em regiões diferentes, Minas e São Paulo e Rio de Janeiro eram colocados em regiões diferentes, como é que era a dinâmica do Norte, como é que era a dinâmica do Sul, do Centro-Oeste, essas coisas, ok? Agora, galera, chamar atenção também para o conceito de região geoeconômica, que é um conceito um pouco mais amplo que o conceito de região. O que é uma região geoeconômica, gente? Existem várias ideias de região geoeconômica. Eu vou mostrar para vocês duas das mais famosas. A primeira é a que divide o Brasil em três grandes regiões, que é essa que está aí no slide, que divide o Brasil entre a região da Amazônia, a região do Nordeste e a região Centro-Sul.
Vocês reparem aí que essa região geoeconômica ela não respeita, ela não segue à risca as divisas dos estados. Vocês veem aí que alguns estados eles fazem parte de duas ou mais regiões geoeconômicas. Vocês veem aí, por exemplo, o Maranhão, que ele é um estado com características muito semelhantes aos estados do Nordeste, mas também com algumas características marcantes de um estado amazônico. Ele está aí dividido entre as regiões do Nordeste da Amazônia, assim como, por exemplo, o norte de Minas Gerais, que é uma região que é muito mais próxima à realidade socioeconômica da Bahia, do resto do Nordeste, do que ela é do sul de Minas, por exemplo. O Mato Grosso, um outro exemplo interessante, que o norte do Mato Grosso ele tem características muito mais amazônicas do que a parte sul, que ela tem uma característica mais de centro-oeste. Então, tenham em mente essas três grandes divisões aí que ajudam muito a explicar o Brasil. A gente pode falar de três Brasis diferentes, três realidades de Brasis diferentes. Temos aí, por exemplo, a região amazônica, que tem suas características próprias de cultura, suas características próprias sociais, suas características próprias econômicas. A região nordeste, que já é um outro universo social, um outro universo econômico, um outro universo natural, de climático. E a região centro-sul, a mesma coisa. Para além dessa divisão geoeconômica, gente, eu trago também uma divisão proposta pelo Milton Santos. Para quem não conhece, Milton Santos é um dos geógrafos mais célebres do Brasil. Então ele propõe essa divisão que ela é um pouco semelhante à divisão que eu mostrei lá atrás, mas ela tem uma diferença fundamental. Essa daí é o que o Milton Santos chamava de os quatro Brasis. A gente tem o Brasil da Amazônia, com suas características especiais. A gente tem o Brasil do Nordeste, também com suas próprias características. A gente tem aí, diferindo da outra, o Brasil da região concentrada, que é a parte do sul e do sudeste, que ele chama de concentrada. Ele chama de concentrada por razões que a gente vai ver já já, mas que é uma região mais urbanizada, uma região mais densa de população, uma região mais densa de infraestrutura. Mas aí ele difere da divisão interior porque ele separa o centro-oeste numa região própria. Na visão do Milton Santos, o centro-oeste ele é uma região com características próprias que não permite que ele seja agrupado ao sudeste e ao sul. E eu concordo com o Milton Santos nesse sentido, porque, a meu ver, o centro-oeste é uma região muito distinta do sul e do sudeste em vários aspectos para ser colocado no mesmo bolo do centro-sul. O centro-oeste é uma região muito menos habitada, com uma densidade populacional muito menor, muito menos industrializada, é uma região muito mais rural, uma região muito mais voltada para o agronegócio. Isso difere o centro-oeste de maneira muito decisiva do sudeste e do sul, a meu ver. Galera, eu fiz uma pausinha aqui e mudei de ambiente porque muita dor nas costas, no pescoço de ficar naquela posição lá. Eu sinto muito se a parte menos interessante do meu quarto e mais bagunçada tá à vista, mas enfim. Não reparem, apesar que se eu não tivesse falado nada, ninguém ia reparar mesmo. Enfim, vamos retomar de onde paramos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, galera, com essa questão da regionalização, é a própria Constituição Federal de 1988. Um dos objetivos da Constituição, um dos objetivos fundamentais da República Brasileira, estabelecidos pela Constituição, está no artigo 3 e estabelece que é função da República Brasileira reduzir, dentre outras coisas, reduzir as desigualdades regionais. Daí eu quero que vocês se lembrem um pouquinho da aula passada, onde os brasílicos e os portugueses fizeram aquele esforço todo para abocanhar a maior parcela possível de território na América do Sul e os desafios que é ocupar esse território agora, tanto que muitos dos problemas sociais, muitos dos problemas nacionais do Brasil que existem hoje, muito tem a ver com a dificuldade que a gente tem de ocupar o território. E as regiões, elas são uma manifestação disso. As principais dificuldades de ocupação, por exemplo, têm sido principalmente na região norte, na região centro-oeste. E outras dificuldades sociais também se concentram na região nordeste. Então, vocês enxerguem esse esforço de regionalizar o país, de criar medidas direcionadas para uma região inteira, não deixam de ser fruto desse esforço da Constituição e da República Brasileira para diminuir desigualdades regionais. Então, seja lá qual divisão vocês achem mais correta do Brasil, vocês tenham em mente que o objetivo geral que
deve ser perseguido aqui no Brasil é o de diminuir todas as diferenças e as desigualdades sociais, sociais e econômicas entre elas. Agora vamos passar para um momento de falar um pouquinho mais especificamente de cada região, dar uma explicada das peculiaridades de cada região. Então vamos começar aí pela região norte, que ela é uma das mais interessantes, ela é uma das mais únicas aqui do Brasil. Para começar, que ela é a maior de todas, né, gente? Ela tem aí quase metade do território brasileiro pertence à região norte. E ao mesmo tempo, e talvez até um pouco com relação ao fato de ser a maior extensão territorial, ela também tem a menor densidade. Se você for dividir o número de habitantes lá da região norte, que ao todo tem aí uns 15 milhões e meio de habitantes, daí menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Okay? Os estados mais populosos, o estado mais populoso é o Pará, né, que tem 8 milhões de habitantes. O Amazonas ele tem 4 milhões. O estado menos habitado do Brasil também pertence à região norte, que é o estado de Roraima. Tem menos de 500 mil pessoas lá no estado, então é um estado que tem menos gente do que se você somar Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, dá mais gente que a Roraima inteira. Então aí para vocês terem noção da dificuldade dos desafios que é pensar políticas públicas, pensar problemas sociais dentro desse contexto. Então, outra característica muito marcante da região norte é que ela também tem uma extensa área fronteiriça. Acho que das regiões ela é que tem, acho não, né? Das regiões ela é que tem a maior faixa de fronteira. A gente faz fronteira com 7 países lá na região norte. E são fronteiras, como eu mencionei lá passado, são fronteiras muito pouco habitadas, são fronteiras onde não há muita ocupação urbana, muita ocupação nem rural, mesmo do lado de cá quanto do lado de lá. Nem nos nossos vizinhos também é uma região muito ocupada. Por quê? Porque é outra característica muito forte da região norte é a floresta amazônica. É o que a gente lembra quando a gente pensa no norte, a gente sempre lembra da Amazônia. Ela é um aspecto mais marcante da região norte. Então, já que a gente tocou aí na floresta amazônica, vamos aí falar um pouquinho do clima da região norte, né? Que é um clima dividido entre dois climas, que é o clima equatorial e o clima tropical. A diferença entre o equatorial e o tropical é que o equatorial ele existe uma amplitude muito baixa de temperatura, então vai ser um clima que ele vai ser quente o ano inteiro, sem, não vai ter uma queda de temperatura muito marcante, vai ter sempre ali uma temperatura bem alta e é um clima bastante úmido. Enquanto o tropical, ele também é quente, ele também é úmido, mas ele já tem aí ao longo do ano, ele tem uma certa variação de temperatura aí de uns 5, 6 graus. Então, existe uma época do ano em que faz um frio, não frio, né? Faz menos calor. Enquanto que a parte mais dominada pelo equatorial é calor o ano inteiro, sem erro. E a região norte, ela também é muito marcada, esses dois climas da região norte são muito marcados pela alta umidade. É uma região, primeiro, que tem a bacia amazônica, né? Então tem uma quantidade, é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Então tem uma quantidade aí muito grande de água. Então, e é uma região muito quente. Então lá tem um fenômeno muito curioso que é a chuva de convecção, ou como o pessoal chama, a chuva de hora marcada, porque tem tanta água, tem tanto calor que todo dia ah, tá lá a água e o dia amanhece, começa a aquecer aquela água, a água evapora todos os dias da mesma forma, porque é sempre quente, da mesma maneira. E quando começa a anoitecer, a água começa a condensar e chove. Então, geralmente, ao fim da tarde sempre chove. Lá no Pará, esse tipo de região. Então, tem aí o que o pessoal chama da chuva de hora marcada, ou chuva de convecção. Tem uma característica bem específica aí da região norte. E além aí da bacia amazônica, também vale destacar que a região norte também tem a bacia do Tocantins-Araguaia. Aqui antes tem essa imagem que eu já mostrei na aula passada, que é aí como a região norte é praticamente toda dominada pelo bioma da Amazônia. E aqui é um mapa dividindo entre as regiões hidrográficas do Brasil. Então vocês veem como a região norte é praticamente dominada pela bacia amazônica, mas também tem a do Tocantins-Araguaia, que também é uma bacia aí bem importante. Esse mapa aí talvez não dá uma dimensão muito boa para você visualizar a bacia amazônica, mas esse daqui dá uma dimensão mais fotorrealística, né? Que aí vocês conseguem ver o rio Amazonas e todos os seus afluentes e como realmente a região norte e parte da região centro-oeste ela é completamente dominada aí pelo rio Amazonas. E qual é o impacto principal que isso daí tem sobre a região norte? Bom, primeiro a gente pode falar da infraestrutura de lá, por exemplo, que a infraestrutura rodoviária da região norte é muito baixa, porque é muito difícil você pavimentar várias rodovias
pela região com a realidade geográfica de lá, a realidade de rios, tanto que lá o transporte fluvial é muito mais presente do que o transporte rodoviário em muitas regiões. Por exemplo, Manaus, que é uma capital de um estado muito importante, a Manaus tem praticamente dois acessos rodoviários só. Você tem aí a BR-319, que vai lá de Porto Velho, lá em Rondônia, e você tem a BR-174, que vai até Boa Vista, lá em Roraima. Você não vai conseguir sair aqui de Brasília, pegar um carro e ir para Manaus dirigindo. Você vai ter que ou pegar um avião, ou você vai ter que ou pegar um barquinho, uma balsa, para chegar lá. Então, tem esse desafio, tem essa característica que é muito marcante da região norte, a gente não vê em outras regiões. E já que a gente está falando aí de impactos econômicos, a gente pode falar um pouquinho aí também de como é o funcionamento da economia na região norte. A região norte ela tem uma economia muito baseada no extrativismo, no extrativismo vegetal mesmo na floresta, a gente também tem um certo extrativismo vegetal mesmo na floresta, um pouco de extrativismo mineral também, mas tem também a mineração industrial. Lá na Serra dos Carajás, por exemplo, que tem grandes jazidas minerais lá muito importantes, então temos aí o extrativismo, temos mineração, temos também a pecuária como uma atividade econômica muito importante lá na região norte, que é uma atividade muito problemática, porque é o que tem provocado muito a destruição da Amazônia, por exemplo, o avanço da fronteira agrícola sobre a Amazônia é muito por conta da criação de gado. O pessoal vai lá, queima a floresta, grila terrenos e cria pastagens, tudo isso para criar boi, e é um problema lá na região amazônica conciliar a preservação da floresta com essa atividade pecuária. Outra atividade econômica que vale a pena mencionar, que é muito importante também, é a própria Zona Franca de Manaus, que atrai para a região norte, até numa tentativa de diminuir a desigualdade industrial, a desigualdade econômica entre as regiões, que atrai para a região norte um polo tecnológico industrial muito significativo. Então a gente tem várias empresas de tecnologia, várias indústrias que vão lá e se instalam na Zona Franca de Manaus. Então, além das atividades mencionadas ali, a gente também tem um polo tecnológico, um polo industrial bem considerável lá na região norte também, que vai ter umas implicações interessantes quando a gente for compará-la com as outras. Vamos agora passar adiante, vamos aqui falar um pouquinho da região Nordeste. Região Nordeste aí, gente, que as principais características delas, aí vocês veem que eu estou sempre destacando, em vez de sempre repetir a mesma informação, eu sempre destaco o que, que a região tem mais, ou o que, que a região tem menos. E no caso do Nordeste, a gente tem aí a maior faixa litorânea de todas as regiões do Brasil. E isso daí tem alguns impactos marcantes e interessantes, por exemplo, o fato da economia do Nordeste ter uma participação muito significativa do turismo, porque a gente tem praias muito bonitas lá, a gente tem uma extensa faixa litorânea com muitas atrações para turistas aqui do Brasil e turistas internacionais também. Então, a faixa litorânea faz com que o turismo seja muito relevante na região. A gente também tem uma concentração urbana e econômica muito forte no litoral. De todas as capitais nordestinas, só Teresina não se concentra no litoral. E já que a gente está falando de litoral também, vamos falar que a região do Nordeste, ela própria é dividida tradicionalmente em quatro sub-regiões. A gente tem a região do Meio Norte, que é essa número um, que ela abarca aí o Maranhão e parte do Piauí. Vocês lembram que esses dois estados eles estão sempre aí nessa ida e volta entre serem considerados estados do Norte e serem considerados estados do Nordeste. A gente tem a região número 2, que é o Sertão, que é aquela mesmo que a gente está acostumado a associar com o Nordeste, que é a região lá do semiárido, que é a região onde chove pouco, tem grandes períodos de seca e que causam grandes problemas econômicos e sociais lá no Nordeste. Muitas pessoas lá das zonas rurais do interior acabam sendo expulsas pelo clima, acabam não tendo opção senão migrar dessas regiões para outras regiões mais prósperas. Então a gente tem a região do Sertão, a gente tem a região do Agreste, ali entre o Sertão e o litoral, e a número 4, que é a Zona da Mata, que é uma região com um clima já mais tropical, com um clima litorâneo, e é onde se concentra a maior parte da riqueza, da urbanização e da atividade econômica do Nordeste. Vocês veem aqui, por exemplo, essa foto de satélite, vocês vão ver que a maior parte das luzes que representam aí a concentração urbana, elas estão aí na região da Zona da Mata. As principais capitais aí, as principais cidades do Nordeste, Natal, João Pessoa, Recife,
até Salvador, elas estão aí concentradas na zona da mata, na chamada zona da mata. E falando em clima, né, quais são os climas do Nordeste? A gente tem aí predominantemente o semiárido, que é aí o clima que causa, que é o clima que determina o sertão. Então a gente tem também, além do semiárido, a gente tem o clima tropical, o equatorial úmido, que é aquele semelhante ao amazônico, e o litorâneo úmido. Então vocês vão ver aqui, que eu trouxe de novo o mapinha, vocês vão ver como o clima da Caatinga, o bioma da Caatinga, ele é muito determinado aí pelo clima semiárido. E a gente tem essa característica que marca muito o Nordeste, tanto que existe aí, desde algum tempo, o chamado Polígono da Seca. O Polígono da Seca é uma região composta aí por 1.342 municípios, que é a região mais afetada pelas secas e as estiagens no Nordeste. Então, novamente, aí a gente separou um espaço social, um espaço natural, um espaço físico, com características em comum. No caso, são vários municípios que são especialmente afetados pela seca. Então, esse conjunto de municípios requer aí um cuidado muito especial nesse sentido. E a questão da seca também é marcante no Nordeste, que ela causou aí um fenômeno muito importante de migração da região do Nordeste para essencialmente todas as regiões do Brasil. A gente tem aí, historicamente, nordestinos migrando para o Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, até para o Norte, por conta aí dessa questão da seca, que expulsou várias famílias, expulsou milhares de pessoas aí da região do Nordeste para outras regiões do Brasil. Então o Nordeste ele tem essa influência social, essa influência cultural em todo o país, por causa das migrações internas aqui no Brasil. Mas esse é um fenômeno que ele já está basicamente, ele já está em processo de reversão mesmo, porque o Nordeste também agora, atualmente, dos anos 2000 para cá, ele tem sido a região que mais cresceu no Brasil. Então, esse crescimento econômico ainda não foi o suficiente para reverter a situação do Nordeste em ser a região com os índices sociais mais baixos, mas esse crescimento econômico já está tendo seu impacto. Por exemplo, todos esses fenômenos da migração do Nordeste para fora, agora eles estão sendo revertidos. Está rolando um fenômeno muito relevante de uma migração de retorno. As famílias que saíram do Nordeste há algumas décadas, alguns anos atrás, agora eles estão retornando para o Nordeste para morar, se fixar lá e participar da atividade econômica no Nordeste. Então isso é bem interessante. Tanto que a região Nordeste é a região com o terceiro maior PIB de todas as regiões, aí com um grande crescimento recente. Outra característica natural aí do Nordeste, bem marcante, é principalmente a bacia aí do Rio São Francisco, que tem uma importância cultural, uma importância econômica muito forte para a região, que temos aí a bacia do Parnaíba, do São Francisco, que define muito a economia do oeste baiano, a economia do interior do Pernambuco. E vocês veem aí nesse mapinha que o Nordeste, de resto, ele é muito influenciado mais pela hidrografia do oceano do que por outras hidrografias, porque o Nordeste não é tão bem abastecido assim pelos recursos hídricos fluviais, mas várias dessas regiões aí são mais ligadas à atividade econômica, social e cultural do oceano mesmo. Próxima região, região Centro-Oeste, região aqui onde estamos morando. Quais são as características mais marcantes do Centro-Oeste? Para começar, a única região do Brasil que não tem acesso ao litoral. É a região mais interiorana e de todas também é a menos populosa. É isso mesmo, a gente tem menos gente aqui no Centro-Oeste que lá no Norte, porque lá no Norte pelo menos conta com o Pará, que tem muita gente, conta aí com a região de Manaus. E aqui no Centro-Oeste a gente só tem essencialmente de grandes aglomerações demográficas, a gente tem Brasília, a gente tem Goiânia e essencialmente isso. Você vai lá no Mato Grosso do Sul é também uma das regiões menos populosas do Brasil. Mato Grosso também, tirando ali a região de Cuiabá, também tem uma densidade demográfica muito baixa. Outra característica do Centro-Oeste é que o Centro-Oeste ele é uma região muito rural, ele é uma região muito dependente do agronegócio. A principal atividade econômica do Centro-Oeste está aí dividida entre a pecuária bovina, entre a plantação de soja e a plantação de milho. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Centro-Oeste é também a região menos industrializada do Brasil. Exatamente, a gente tem menos indústria que o Norte, a gente tem menos indústria que o Nordeste. Isso porque o Norte ele tem lá as zonas francas de Manaus, como eu mencionei, e também tem a mineração industrial lá da Serra dos Carajás. Então, somando essas duas coisas, o Norte passa a gente em industrialização e o Nordeste também já tem uma indústria aí mais pujante do que a nossa.
A indústria que existe aqui no Centro-Oeste, gente, ela é principalmente uma indústria alimentícia. E também a gente tem lá principalmente lá em Anápolis, lá no polo de Anápolis, Brasília e Goiânia, a gente tem uma indústria química e farmacêutica também bem considerável, mas ainda assim o Centro-Oeste está aí como a região menos industrializada do Brasil. Outras características interessantes aqui do Centro-Oeste. Bom, a gente tem que mencionar, né, que a gente tem um bioma muito importante que predomina no Centro-Oeste, que é o Cerrado, mostrando aqui mostrando aqui como ele não é tão predominante como a Amazônia lá no norte, mas ele ocupa boa parte do centro-oeste, então a gente está aí dividindo o Cerrado, a Amazônia e também o Pantanal, que é um bioma muito único, aqui que ele está todo, pelo menos a parte brasileira, está todo aqui concentrado no centro-oeste, dividido entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, os biomas do Pantanal e do centro-oeste, não é? E o clima daqui é o clima tropical quente. Significa o quê? Que o ano é dividido entre a estação chuvosa e a estação seca, que vocês conhecem bem. A gente passa aí um pedacinho do ano tendo alguma chuva, a gente esquece que chuva existe por uns 6, 7 meses e depois voltamos a ter chuva e é esse o ciclo. A gente não tem exatamente o inverno, o outono, a primavera como o hemisfério norte ou como o sul do Brasil, a gente tem aí a estação chuvosa e a estação seca. No máximo é um pedacinho do ano faz um friozinho, mas assim, nada muito marcante. Então, sendo a região menos populosa e com menos atividade industrial, a gente pode encarar aí o Centro-Oeste como um exemplo do esforço do Brasil de tentar diminuir a desigualdade entre as regiões. E isso ocorre principalmente com a construção de Brasília. Entre as razões para a gente ter construído Brasília aqui dentro do Goiás, lá no meio do Centro-Oeste, é exatamente para tentar puxar um pouco de distribuição demográfica para o Centro-Oeste, que antes de Brasília era pior ainda em densidade demográfica, puxar um pouco de infraestrutura viária, infraestrutura urbana aqui para o Centro-Oeste e deu certo. Brasília realmente é a maior cidade do Centro-Oeste e puxou o desenvolvimento de outras cidades da região também, mas mesmo assim não foi o suficiente para a região sair da lanterna da população e da lanterna da atividade industrial também. Mas sem Brasília, o Centro-Oeste também ia ser essencialmente uma enorme plantação de soja e ia ter uma ocupação urbana ainda menos significativa do que tem hoje. Beleza? O Centro-Oeste é uma região mais simples, vamos passar aqui para a próxima, que é a região Sudeste. A região Sudeste, como vocês bem sabem, é a região mais desenvolvida do país. Então a gente tem, primeiro, que tem a maior população também. Os três estados mais populosos do Brasil, São Paulo, Rio e Minas, são todos da região Sudeste. Então a região Sudeste ela é marcada porque ela tem uma urbanização muito avançada. Então a maior parte da população do Sudeste vive em cidades. As maiores cidades do Brasil se concentram no Sudeste. E existe uma altíssima densidade populacional em decorrência disso. Como eu coloquei aí no slide, a gente tem uma densidade populacional compara lá com a do norte, que é 4,6 habitantes por quilômetro quadrado, aqui no sudeste é 84,21 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente tem aí que ela é uma região muito desenvolvida, os índices sociais e econômicos do sudeste são dos mais altos do país, a gente vai falar do sul já já, mas tá aí, o que marca o Sudeste é que ele concentra a maior parte da infraestrutura do Brasil e a maior parte da indústria. Como eu falei das maiores cidades do Brasil, a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vai falar disso mais para frente na aula de urbanização, mas São Paulo e Rio de Janeiro são as metrópoles globais do Brasil. São metrópoles que elas têm um peso global, que elas têm uma influência global, e todas as duas estão localizadas na região Sudeste. A gente não tem nenhuma outra metrópole global aqui no Brasil, são só essas duas. E o clima do Sudeste aí é marcado pela Mata Atlântica, né? Eu não botei o slidezinho lá, mas ele tem aí os vestígios da Mata Atlântica e é um clima basicamente tropical, semelhante ao do Centro-Oeste, mas também já é um clima que vai ficando lá para São Paulo, conforme o Sudeste já é um clima semi-temperado, onde a temperatura já cai um pouco, ok? Sudeste, gente, não tem muito segredo, é aquela coisa, sempre pensar que ele é o mais desenvolvido economicamente, ele tem a maior quantidade de indústrias e a maior quantidade de urbanização. É mais fácil. Eu vejo o norte como uma região muito mais complexa de se compreender do que o sul-sudeste, que são regiões assim que se pega os chavões e é mais simples de entender. Tanto que a gente vai aqui agora para a região sul, que é a região sul é engraçado as características que a gente vem pegar da região sul, que geralmente o que você lembra da região sul para falar, quando você vai dar aula, quando você vai explicar ela, é a ascendência europeia da região sul, é a migração europeia. O que é uma coisa muito besta de você reunir das coisas mais importantes de falar da região é falar que tem muita gente branca lá.
É tipo, se a região sul fosse uma pessoa, ela com certeza um dia lá no Facebook, no Orkut dela, a foto de perfil era uma foto só do olho claro dela em zoom, que é essencialmente o grau de importância que ela dá ali para sua ascendência étnica. Então uma característica muito forte na região sul é a forte migração europeia que teve lá. A gente teve aí uma presença, uma chegada muito importante de alemães, de italianos, ucranianos, poloneses, até japoneses também, apesar deles não serem europeus. Então tem uma migração europeia barra japonesa muito significativa lá no sul. Outras características mais importantes do que essa. Primeiro, a região sul ela é a menor de todas, ela é a região com a menor área, ela é a região com a menor área geográfica, então ela também tem o menor número de estados, são só 3 estados. E uma coisa que explica isso é que ela teve uma ocupação muito tardia. Se vocês forem lembrar lá da aula passada, uh, o sul era uma das zonas lá de invasão portuguesa no território espanhol. E era uma zona que, diferente lá do centro-oeste, diferente da Amazônia, era uma zona que tinha uma presença espanhola significativa. Então, a colonização e a ocupação efetiva desse território pelos portugueses e pelos brasileiros, ela foi bem tardia em relação ao resto do país. Enquanto lá na Amazônia, enquanto no Nordeste a gente está ocupando desde 1500, o Norte a gente está ali ocupando desde 1600, o Sul ela é uma área de ocupação efetiva mais tardia. Ela é lá do fim do século XVIII para o começo do século XIX, que o Sul começa a ser bem efetivamente ocupado, urbanizado, começam a surgir as grandes cidades do Sul. Outra característica importante do Sul, e eu quero destacar essa aqui dentre as outras, é que o Sul ele é uma região de fronteira habitada. Isso daí é o que destaca o Sul de todas as outras. Não o fato deles serem europeus, mas sim o fato deles estarem ali colados na faixa de fronteira habitada no Brasil. Enquanto lá na Amazônia a gente não tem ninguém lá na fronteira entre Brasil e Colômbia de nenhum lado, aqui no sul a gente tem uma grande fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai e tem grandes concentrações urbanas dos dois lados. Então isso daí tem um impacto muito forte, isso daí existe uma integração econômica muito forte entre a região sul e os países platinos. O que são os países platinos? São os países banhados pelo Rio da Prata, no caso, Uruguai, Argentina e o Paraguai. Então essa integração econômica ela também ocasiona uma influência cultural significativa do Uruguai, da Argentina e do Paraguai no sul e nas cidades próximas também. Uma influência, a meu ver, tão importante quanto a ascendência europeia deles. Outro ponto relevante de falar do Sul é que ele tem os melhores índices sociais, não são os melhores econômicos, na verdade ele é a segunda maior região em PIB e atividade industrial, mas os índices sociais do Sul são os melhores. O Sul tem a melhor qualidade de vida entre as regiões do Brasil. De resto, o que mais que tem para falar? O Sul também ele é marcado, eu acho que de todos os países que eu citei, o clima tirando o Norte e o Nordeste, o Sul ele tem o clima mais relevante para a gente falar, porque é a região mais fria do Brasil, a região onde às vezes neva, a região onde gela, a região onde o pessoal tem preconceito com você se você diz que está sentindo frio com 15 graus, porque eles vão dizer que em Curitiba faz mais frio. Então lá são as regiões mais baixas, as temperaturas mais baixas do país, por conta do clima subtropical e temperado. O sul é a única região que não está na zona tropical. O sul já é uma região com características temperadas. Até por isso que ele atraiu tanta migração europeia, porque não tinha tanta diferença climática, tanta diferença geográfica do clima e da natureza do sul para o clima que você tinha lá na Europa. Então temos aí essa característica importante do sul também, que assim como a faixa litorânea do Nordeste atrai muitos turistas, que a gente vai lá passar um friozinho no sul, lá com aquela arquitetura alemã lá de Blumenau, de Gramado, esse tipo de lugar. Aí só para fechar o assunto, gente, eu trago aqui para vocês darem uma olhada no todo, eu trago primeiro esse mapa de municípios do Brasil, que vocês vão ver que as regiões mais habitadas, no caso o Sul e o Sudeste, são regiões onde tem uma concentração muito forte de municípios. Vocês vão ver, por exemplo, os municípios de São Paulo, em Minas, no Paraná, uma concentração enorme de municípios. E conforme você vai subindo, você vai lá no Mato Grosso, você vai no Norte, vocês veem que os municípios vão ficando cada vez menos e cada vez maiores, que isso daí é um sinal muito forte de baixa densidade demográfica. Vocês vão ver que todo o litoral tem uns municípios muito numerosos, muito pequenos, mas conforme você vai indo para o interior, os municípios vão ficando muito grandes. E isso não significa que eles são mais habitados, na verdade eles são menos habitados que os municípios pequenos lá da faixa litorânea. Então temos aí um total de 5.570 municípios aqui no Brasil. E trago também esse mapa aí da distribuição da densidade demográfica do Brasil para vocês colocarem em contraste com tudo que foi falado até aqui.
Vocês veem as regiões mais escuras são onde se concentra a maior faixa populacional. Primeiro peço perdão que esse mapa é bem desatualizado, é de 2010. Mas é muito difícil encontrar um mapa mais atualizado de densidade demográfica. Eu procurei, estou aí na torcida para que 2020 disponibilize mapas melhores, consenso 2020, né? Mas a gente está aí jogando com o que tem, até porque a distribuição demográfica não muda tanto de 10 em 10 anos. É um fenômeno mais devagar de você perceber mudanças. Mas temos aí, para vocês verem, a baixa densidade demográfica do norte e centro-oeste, a alta densidade demográfica do sul-sudeste e da faixa litorânea do nordeste. Então, gente, sobre esse assunto é isso. É um assunto bem básico, é um assunto bem simples, mas eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque não por isso ele vai deixar de cair de forma bem significativa, tanto no Enem quanto no vestibular. Então prestem atenção nesse assunto, apesar dele não ser difícil. E vamos seguir, vamos tocar. Depois dessa aula aí já vamos entrar em assuntos mais específicos do Brasil. Vamos começar falando de urbanização, vamos falar de agricultura e vamos falar de indústria nas aulas seguintes. Ok, gente? Então boa noite para vocês e bons estudos.